Olá, gente, boa noite. Estou passando aqui para aquele nosso bate-papo. Nosso primeiro bate-papo hoje é com o Dr. Leonardo Lourenço. Nós vamos falar sobre obesidade. Os mitos e verdade da obesidade. Você sabia que a obesidade é uma das doenças que mais mata no mundo hoje? Porque a obesidade pode causar trombose, alguns tipos de câncer, doenças do coração, diabetes, inúmeras doenças que podem levar as pessoas até a morte. Então vamos saber dele como ele conseguiu emagrecer 100 quilos. Você já imaginou você perder 100 quilos? Imagina uma pessoa perder 100 quilos. É ele é médico, é neurocirurgião e ele vai falar como ele fez para perder 100 quilos. A gente tem muito aquela questão. Ah, eu sou gordo porque na minha família todo mundo é gordo. Será que isso é verdade? Né? Será que procede? Ah, será que eu sou gordo, minha família é gorda, todo mundo é gordo? Será que não está errado desde lá de trás? Não está na hora de mudar? Pois é, obesidade é muito mais sério do que a gente possa imaginar. É uma doença, ela precisa ser tratada e vão saber dele como podemos tratar esta doença da obesidade. Não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. Nós estamos falando de saúde. Tem pessoas bonitas, gordas, tem magras, cada um tem sua beleza. Mas para a saúde, perder peso é fundamental. E nunca é tarde para você tomar uma iniciativa, você que está acima do peso, tá aí com os níveis de açúcar lá no alto, com diabetes, com colesterol, com gordura no fígado, com dificuldades para locomover, né? Que a obesidade também causa isso, dores nas articulações, dor na coluna, obesidade causa tudo isso e muito mais. Então ele está chegando aí, o doutor Leonardo Lourenço, já vi ele aqui, só está esperando um pouquinho o pessoal entrar, nossos amigos entrar aqui para esse nosso bate-papo. Se vocês puderem convidar os amigos, eu agradeço, porque é muito importante esse nosso bate-papo hoje. E depois, às 20h30, hoje, depois dessa live aqui com o Dr. Leonardo Lourenço, eu vou bater um papo hoje com o Ocimar de Castro, diretor do programa Mulheres. Vamos saber um pouco dele, sobre a TV e sobre também a sua vida. Então fica ligado aqui comigo, que a gente tem um encontro marcado hoje, agora e também às 20h30. Então deixa eu lá pescar o doutor Leonardo Lourenço, que eu já vi que ele entrou aqui para esse nosso bate-papo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado por sempre estar me acompanhando nas redes sociais, nos programas de televisão. Muito obrigado, viu? Chegam todos, vão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu lá ver, deixa eu pescar aqui, doutor Leonardo. Deixa eu ver. Já está, doutor Leonardo. Nosso bate-papo vai ser muito importante. Olá, boa noite, meu caro Doutor, André. boa noite. E Tudo aí, como é que bem? tá? Tudo... Olha aqui. E aí, vocês conhecem esse cara aqui, ó? Nossa! Aqui, ó. Nossa! Não, não, isso é mentira. Isso Aqui, é ó. mentira, não é o mesmo, não. Olha, ó. Pois é, dá para acreditar, não? Que louco, hein, doutor? O que que é determinação quando você quer alguma coisa na vida? A nossa força interior é muito maior do que a gente possa imaginar, né, doutor? Pois A gente é, pode fazer mudanças, né? pois é. Eu passei, André, para você ter uma ideia, eu passei 30 anos da minha vida entrando e saindo de dietas,
terrível efeito sanfona, emagrecia, mas depois voltava a engordar com juros e correção monetária até chegar a 190 quilos. É o peso de quase 3 pessoas num É, único corpo. Você imagina o inferno que era viver essa situação, não achar roupa que me servisse. E assadura no meio das pernas, então, terrível. Ficava o dia inteiro com aquela sensação de brasa no meio das coxas, de cada perrengue que a gente passa quando está muito gordo, você não faz ideia. E a autoestima da gente, putz, vai lá é. para o vinagre, né? O pior é que a gente fica pensando, gente, que é quando a gente emagrece que a autoestima vem. Não! A gente vai ver daqui a pouco que é importante a gente potencializar a autoestima durante o processo, porque não é quando você atingir o peso ideal que a sua autoestima chega como mágica. Não, você vai potencializando desde já a sua autoestima para conseguir trilhar o caminho da obesidade, né? Então, a gente vai contar mais adiante como é que eu consegui, então, emagrecer 100 quilos sem cirurgia, sem remédio e sem nenhuma dieta mirabolante. Mudando aqui, gente, ó, a cabeça. Porque eu fazia... Qual era o meu grande erro? Eu fazia dieta, atividade física, ia lá, malhava, fazia atividade física. Mas qual era o grande problema? Eu só focava nisso. Eu esqueci de trabalhar aqui, ó, a minha cabeça gorda. E foi só quando eu aprendi a deixar para trás a minha mente gorda, ou seja, construir uma mentalidade magra, é que eu abri caminho para a cura definitiva da obesidade, através de um processo de reprogramação mental. Né? Isso é fundamental. Mudar a Doutor, cabeça. você passou por todas aquelas dietas loucas, da sopa, Tudo. da água do coco, tudo. Você usou toda, Tudo da que você pode lua, imaginar. tudo? Dieta da lua, do abacaxi, dos pontos. Acompanhava com nutricionista, com endócrino mediterrâneo, das proteínas. O que você pode imaginar e falhavam todas. Porque, gente, o maior mantenedor da nossa obesidade não é o estômago nem a boca, é a cabeça. É a mentalidade. É É, aqui que precisa mudar é, para abrir o caminho. Porque senão a gente vai ficar é só na uma, dieta, é só uma pensando doença, né? na dieta e na atividade física e não vai. É a cabeça que precisa mudar. É um padrão colocado, né, doutor? Que é uma doença e ela precisa ser tratada. E tem um caminho para ser tratado, né? Que é a Claro, cabeça, né? não tem dúvida, né? É claro que hoje em dia tem a questão da gente falar sobre a gordofobia, o preconceito sobre o obeso, que é terrível, não Horrível ajuda isso. em nada, mas a gente não pode É. misturar as coisas. Uma coisa é a gente não ter preconceito contra quem é obeso. Outra coisa é normalizar a obesidade. Gente, a obesidade é doença, já está comprovado cientificamente. O André estava falando na introdução de forma muito acertada os riscos da obesidade. André, sabe quais são as 5 maiores causas de morte no mundo, segundo a OMS? Ó, 5 maiores causas de morte no mundo, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Doenças cerebrovasculares, que é o AVC, o derrame cerebral, doenças cardiovasculares, o infarto do miocárdio, câncer, doenças infecciosas e doenças pulmonares. São as 5 causas principais de morte no mundo, segundo a OMS. E em quais dessas 5 a obesidade aumenta o risco? Adivinha? Todas. Em todas elas a Toda. obesidade aumenta o risco. Então, há estudos mostrando que a obesidade pode encurtar o nosso tempo de vida em 10 anos, em alguns casos em até 20 anos. Ou seja, Nossa, olha a importância disso. Emagrecer, cruel. manter o peso ideal, tem a chance de aumentar a nossa expectativa de vida em até 10 ou 20 anos, segundo as pesquisas mostram hoje em dia. Né? Mas a gente precisa mudar aqui, né? Que, por exemplo, É. eu fazia atividade física, eu ia na academia, suave em bica, eu tava lá, esse cara aqui, ó, 190 quilos, ia lá, suava, fazia atividade física e não emagrecia. E sabe por que eu não emagrecia?
Porque, gente, olha, presta atenção numa coisa que eu vou falar que é A cabeça importantíssima. era gorda, não é, Isso. doutor? Outra, atividade física não serve para emagrecer. Anota isso que eu vou falar, que isso é muito importante. Atividade física não serve para emagrecer. Agora, não me entendam mal. Atividade física é ótima para a saúde, melhora, diminui o risco de um monte de doença, melhora aumenta a longevidade e previne um monte de problemas, melhora a saúde mental e física. Só que qual é o problema? É a mentalidade. Eu ia para a academia para emagrecer. Eu fazia atividade física com o intuito de perder peso. Eu ia para o esporte com a intenção de eliminar gordura. Erro. A atividade física não tem este propósito. A atividade física tem o propósito de potencializar a nossa saúde. Quando a gente reduz a atividade física só a um instrumento de emagrecer, o que acontece? A gente se sabota. Acontece o terrível efeito compensação. O que é? A gente vai lá na academia, começa a suar, tal, esteira e tal e coisa, e aí, sem nem perceber, chega lá depois em casa e fala, nossa, eu fiz tanta atividade física que eu acho que eu posso ser mais liberal hoje na minha alimentação. E aí, o que acontece? Aquele tantinho a mais que você come porque você acha que você fez atividade física vai para as cucuias todas essas calorias que você queimou na atividade física, por causa do efeito compensação inconsciente que acontece. Por quê? Porque você está usando a atividade física, o exercício, com uma função que ela não tem. E eu caía nessa sabotagem. Né? Por isso que eu não consegui emagrecer. Aí depois, muito tempo depois, emagrecendo, é que eu fui implantando atividade física. Hoje eu não sou sedentário, né? Eu emagreci sedentário, não fiz atividade física para emagrecer, mas hoje eu não sou mais sedentário porque eu uso a atividade física como um instrumento de bem-estar para a minha saúde e não para ficar emagrecendo. Quando a gente reduz a atividade física para emagrecimento, a gente se ferra e a gente se sabota. Doutor, aquelas pessoas que às vezes falam, ô gordo, isso também come feito um louco. Ô, para de comer, você só sabe comer. Não ajuda ninguém dessa forma, né, doutor? Claro. Isso é muito cruel com a outra pessoa, né? Essas pessoas precisam olhar melhor e elas precisam ser ajudadas, motivadas, Claro. não destruídas, né? Exato. É totalmente diferente, né, doutor? Perfeito. Eu sofri bullying a vida toda, né? Desde a infância, eu fui gordo a vida toda, na infância, adolescência, juventude, e nenhum desses ataques e agressões que eu sofria me ajudou em nada a emagrecer. Muito pelo contrário, só minava a minha autoestima. Eu me sentia mais inferior, mais desvalorizado, mais excluído, e aí eu comia mais por causa disso. Só piorava, eu entrava num ciclo. Não, o que as pessoas. Não é agredindo a pessoa que ajuda, é apoiando, é inspirando, com apoio, com acolhimento que a gente consegue melhorar. Amor, né, doutor? Claro, Amor. claro. O que Amor com o cura não é outro, a dor, é né? o amor, sempre. É o amor, sempre, em tudo na vida, né? E com a obesidade, que é uma doença, não é diferente, né? É você motivar essa pessoa, de repente falar, eu vou fazer junto, vamos, sabe? Vamos ver o que podemos fazer, eu estou aqui com você, entendeu? Vai ser bom para você, vai ser bom para mim também, mesmo quem não precisa perder peso, né, doutor? Exato. Quer ver outro erro que eu cometia? Esse é um clássico, né? Eu começava o dia bem, né? Eu começava lá, eu tinha o café da manhã com granolinha, com leite desnatado, eu ia no almoço me segurando firme, com grelhadinha, saladinha, aguentava firme no lanche da tarde lá com a bolacha de água e sal, mas aí chegava a noite, André, chegava a noite, eram 3 misto quente, 2 caixas de bis e mais 4 suspiros para arrematar, né? Isso é um clássico que acontece com muita gente. É o que eu chamo de efeito lobisomem. Por que o efeito lobisomem? Porque chega à noite, a gente parece que se transforma na besta fera devoradora e sai comendo tudo que tem. A gente se transforma numa outra pessoa. É impressionante o que acontece. E você sabe por que isso acontece, André? Isso é muito importante a gente informar, que acontece com muita gente de perder o controle à noite. Parece que vira um bicho à noite e sai comendo tudo. Por que isso acontece? Tem muitas razões possíveis, mas a número 1
a causa mais comum disso é um sono inadequado, um sono de má qualidade. Por que isso acontece? Imagina o cérebro como se fosse a bateria de um celular. Quando a gente dorme bem, ela carrega até 100% e aguenta bem até a gente dormir de novo no dia seguinte. Quando a gente não dorme bem, o que acontece? Ela carrega só até uns 60%, 70%. E aí o que acontece? Chega no final do dia, ela está lá nos 20%, já acende o sinal amarelo. Entra de noite, entra no vermelho 10%, e o que acontece? O cérebro é obrigado a desativar as áreas que gastam muita energia, como a do córtex pré-frontal. O que fazem essas áreas? Autocontrole e tomada racional de decisões. Ou seja, a gente começa literalmente a virar outra pessoa. Então, se você tem esse problema do efeito lobisomem, ou seja, você descontrola a alimentação à noite, começa a ter atitudes que você pode olhar a quantidade e a qualidade do seu sono, que com certeza deve estar inadequada. E trabalhar isso é fundamental para sair dessa sabotagem. Doutor, só duas colocações que eu gostaria que você colocasse. Essa coisa da tarde, porque assim, você levanta de manhã, igual você falou, tem aquele café, tem um almoço, tem à tarde, você come uma frutinha, mas é o momento que você está correndo para cima e para baixo, você trabalha, você faz uma coisa e outra. Aquele momento que você chega em casa, que você fica mais com você mesmo, esse momento ele também não pode ser, se você não tem o controle, né, sobre esses impulsos, é aí que você estraga tudo. Pode ser por causa disso, doutor? Isso, é mais um ingrediente, né? Quando você às vezes está durante o dia num ritmo mais intenso, acaba conseguindo desviar o foco para outras atividades, e aí chega à noite, você ainda não dormiu direito, não tem, o seu cérebro já está com a reserva baixa de energia, aí é pé na jaca, né? A gente acaba se descontrolando. Muito importante tomar atenção para isso, né? Qualidade do sono e ter a capacidade de saber, de conviver em paz consigo mesmo, né? Isso é muito importante, porque muita gente, às vezes, não consegue encontrar em si mesmo uma boa companhia, né? Não suporta, às vezes, ficar sozinho, né? Então, isso é uma coisa que um ponto que você chama atenção, que é muito interessante. Porque a gente é a única pessoa que vai estar com a gente até o último dia. Então, se a gente não tolerar quem a gente é, né? Não tiver uma boa relação conosco mesmo, é a relação mais importante que a gente vai ter, certamente isso vai sabotar a nossa saúde física. Isso é um ponto muito relevante que você traz, né? Doutor, então se as pessoas assim, vamos dizer, você é médico, tá? Você sai, você sabe mais ou menos, eu atendo 6 horas da tarde, eu vou embora, tá? Vamos dizer que você fosse gordo ainda, tá? Você precisaria perder peso e você fala assim, não, agora eu conscientizei que à noite eu como muito e que eu tenho todo esse descontrole, então 6 horas da tarde eu vou sair daqui, eu vou fazer uma meditação, vou fazer uma yoga, vou fazer alguma coisa para me equilibrar. Isso também seria uma forma de você preencher esse vazio? Claro, ao longo do meu processo bem-sucedido de emagrecimento, eu fui descobrindo outros prazeres ou outras formas de ter bem-estar que eu nem sabia que eu poderia gostar. Porque o obeso acaba usando a comida como uma fonte de alegria, de contentamento muito grande. E De fuga, né, doutor? isso ocupa tanto espaço no cérebro que às vezes ela não consegue perceber que ela conseguiria ter prazer equivalente, às vezes, com música, com arte, com entretenimento, com escrita, com leitura, com atividade física, inclusive, com outras coisas que não está habituado. Mas conforme a gente vai mudando aqui, justamente isso vai abrindo espaço para a gente saber que outros prazeres, que não só a comida, podem entrar na nossa vida. E aí começa a competir por espaço no nosso cérebro. E quando a gente vai dando incentivo para que essas outras práticas
também prazerosa, encontrar alegria nisso, isso é construir a mentalidade magra. Esse é o ponto, André. Você matou em cheio. A gente vai deixando a cabeça gorda para trás. Quer ver outro ponto que eu sempre me sabotava, André? Todo o regime mal sucedido que eu tive, daquelas dietas mirabolantes e mirabolantes que eu inventava, era ter uma meta. Eu sempre tinha um objetivo, eu tinha que estar com 10 quilos a menos em tanto tempo, perder tantos por cento de gordura em tantos meses. Então, qual era o problema? Essa tal da meta, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser uma grande sabotagem mental. Porque tudo que a gente coloca uma meta muito pré-estabelecida, a gente pode sabotar. Por quê? Porque tem prazo de validade. A construção de uma mente magra e a cura da obesidade, se transformar uma pessoa magra em definitiva, implica uma mudança definitiva. Definitivo não combina com metas, gente. Não combina com objetivo cristalino. E isso foi um grande aprendizado que eu tive da minha cura de obesidade. O meu processo, que eu vou explicar daqui a pouco como eu fiz para emagrecer, uma das grandes lições foi sair dessa escravidão das metas. Eu vou explicar como isso aconteceu, por quê? Porque senão a gente fica com esse negócio do prazo de validade. Ou seja, o que o cérebro pensa? Quando eu atingir aquele objetivo, aí tudo bem, a gente pode voltar a ser quem era, e o que acontece? Volta a engordar. O efeito sanfona, a gente volta a engordar. Porque o cérebro fala, não, chegou naquele ponto, está entregue, o objetivo está entregue, voltamos a engordar. Então, sair da escravidão das metas também é fundamental. Né? Muita gente se sente, às vezes, de tanto já ter tentado e voltado a engordar, acaba se sentindo, às vezes, desiste até né? Porque fala da hereditariedade, da família. Puta, já tentei. Acaba desistindo, acaba se conformando em ser uma pessoa obesa. Gente, isso não existe. Por quê? Porque são pessoas. Você vai ver essas pessoas, André, são pessoas altamente competentes em várias áreas da vida, profissionalmente. É verdade. Elas cuidam, são amigas, têm um desempenho social, profissional em outras áreas da vida que são magníficas. Mas qual é o grande problema? É verdade. Ela não consegue fazer a ponte dessa competência, dessa grande disciplina que ela tem em outras áreas, para o próprio corpo. E isso que a gente precisa trabalhar para conseguir trazer essa mesma empenho, essa mesma energia que a gente consegue em outras áreas, desempenho profissional, desempenho social, desempenho familiar, para o próprio corpo. Isso é possível fazer, né? É só uma questão de adaptar essa linguagem da mente, das emoções e do corpo. E isso que eu fui aprendendo a fazer. Outro grande erro, André, é ficar focando só na dificuldade, no sacrifício, em como é difícil emagrecer e não celebra o ganho do emagrecimento. Isso é um grande erro. A pessoa coloca despeja todas as fichas lá no fim da linha. Só quando chegar no peso ideal é que ela vai celebrar e vai comemorar. E ela não celebra a jornada, ela não celebra o caminho. Isso é um grande erro. Por quê? Porque o cérebro odeia recompensa tardia. Se chegar para o seu cérebro e falar, olha, daqui a não sei quantos meses, daqui a não sei quantos anos você vai ter uma ótima recompensa, um ótimo benefício, o cérebro não quer nem saber, ele vai te mandar catar qualquer, vai te mandar merda. O que ele quer? Ele quer agora, ele quer o benefício agora. Então é fundamental aprender a comemorar, a celebrar cada pequena conquista, por menor que seja no meio da jornada. Por quê? Porque essa recompensa imediata é isso que o cérebro gosta. E aí ele vai sair de um sabotador para um aliado nesse processo. Senão a gente vai ficar focando, mas é difícil porque tem academia, porque é caro. E outra história, né? Muita gente reclama que é caro emagrecer, né? Fala que é comida saudável mais caro, é verdade. que é caro pagar personal, é caro pagar academia, é caro pagar nutricionista, é caro pagar... Mas as pessoas não fazem a pergunta crucial, que é quanto custa ser gordo? E a ciência já tem esta resposta. Os americanos, que são especialistas em monetizar tudo, já têm essa resposta. Há um estudo que foi feito em 2010 em Washington, em que eles colocaram tudo, absolutamente tudo na ponta do lápis que você possa imaginar de quanto custa ser gordo. Eles colocaram o custo da queda da produtividade, do absenteísmo no trabalho,
das doenças que a pessoa tem, do quanto ela vai custar de médico, de exame, de tratamento, de cirurgia, até de transporte, porque, óbvio, né, gasta mais gasolina, porque tem mais piso no carro, no ônibus, em tudo. Eles botaram toda essa montanha de dinheiro e conseguiram calcular isso. Dá bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Quando você bota isso para cada indivíduo obeso, sabe quanto dá? Se a gente pegar essa conta e transformar para o nosso dinheiro, o dia de hoje, dá o equivalente a 35 mil reais por ano. É o custo de ser gordo. Na média, custa 35 Nossa. mil reais por ano. Quando a gente compara isso com o custo de emagrecer, você vê que é completamente desproporcional. Que, na verdade, se você investir no seu emagrecimento, você vai economizar, no fim das contas, um caminhão de dinheiro, inclusive. Né? E, gente, Porque a comida boa e a comida de verdade, né, doutor? É o contrário, ela não é mais Isso, barato, mas isso. ela é mais em conta, né? Exato. Ela é mais em conta. Outro dia eu estava fazendo essa conta, inclusive, André, 1 quilo de laranja, 1 quilo de laranja custa o mesmo que daquelas embalagens Tetra Pak de suco de laranja pronto. Um combo de fast food hoje custa R$ 30. Daquele mais tóxico, da pior espécie, um combo de fast food custa R$ 30. Eu vou almoçar no Ainda quilo. paga, Isso. ainda paga para comer aquilo, né? Isso. E eu vou almoçar no quilo, vou almoçar no self-service por quilo, saudável. Do lado do meu consultório, eu pago 20 e poucos reais com a comida saudável. E a pessoa vai no fast food e paga 30 do combo, que é tóxico e nocivo. E aí não consegue fazer essa proporção da conta. Outra coisa que É, é importante entender, você falou sobre isso, né? Não é necessariamente o tipo de dieta ou de processo de emagrecer que importa, é o quanto você consegue manter a consistência, a persistência, pelo tempo que for necessário. E a ciência já tem a resposta de como fazer isso. O instrumento mais potente para fazer isso, gente, é com apoio, é com ajuda, é ter a ajuda. umidade de... Compreensão, Exato. amor, é Então, verdade. isso. Então, É. assim, suporte social e ajuda profissional são os itens mais potentes para a gente conseguir manter a persistência ao longo do prazo, né? Ao longo do tempo que é necessário. Outra coisa que a gente tem que aprender é lidar com a ansiedade. É muito comum a gente comer no automático, na pressa, mastigar pouco. Eu comia 3 x-salada antes da pessoa do meu lado comer meio hambúrguer, né? Então, a pressa, né? E a pessoa nem percebe que, na verdade, o prazer da comida não está na quantidade de alimento que eu enfio no meu estômago, e sim no tempo que a comida passa na minha boca. Ou seja, se eu mastigar mais vezes e mais lento, eu vou ter mais prazer e vou precisar de menos comida. Mas a ansiedade não deixa. Ou seja, eu preciso também trabalhar a minha ansiedade para conseguir emagrecer. Outra coisa que sabota as pessoas são os eventos sociais. Tem muita gente que vai bem no horário comercial, mas chega no final de semana, no churrasco, na festa, nos encontros, pé na jaca. Por que isso acontece? Porque foi adestrado no cérebro dessa pessoa que toda reunião, todo encontro, precisava ser besuntado com álcool e comida hipercalórica em excesso. Isso é um condicionamento cerebral. A gente foi desde criança adestrado a pensar que para encontrar uma pessoa, para celebrar, para comemorar, a gente precisava untar isso e benzer isso com álcool e comida em excesso. E isso não é verdade. Isso é uma coisa culturalmente aprendida. A gente pode encontrar pessoas sem ter a comida como centro. Isso é possível praticar e treinar. Mas se a gente não entender que isso ficou uma maçaroca única na nossa cabeça, que precisa ser separada e treinada, precisa ser treinado, porque o cérebro é que nem o músculo. Quando a gente vai praticando, treinando, a gente consegue construir um cérebro magro, né? Que foi isso que eu fiz. Então, putz, André, eu fiz todas as gordices que você pode imaginar. Comer escondido, por vergonha, sentir culpa, sofri bullying, era viciado em doce. Então, aliás, vício em doce é outra coisa. Eu era um chocolatra inveterado. Assim, eu era uma criança que comia aqueles mingau de farinha láctea toda noite, 2 pratadas do engrossado ainda, daquele bem encorpado, né? Fui um jovem
que mamava leite condensado na lata. Mamava leite condensado na lata. Até atingir esse peso aqui, 190 quilos. Comia barras e barras de chocolate. Então, gente, como é que sai? Como é que... Primeira coisa que uma pessoa... Hoje a gente tem estudos neurocientíficos mostrando que o vício em chocolate ativa áreas cerebrais semelhantes ao vício em drogas. Então, o vício em açúcar, o vício em doces e o vício em chocolate funciona para efeito do cérebro nas mesmas áreas dos vícios em substâncias tóxicas e entorpecentes, para você ver a gravidade da situação. Então, como é que faz para a gente começar a sair disso? Bom, primeira coisa é o porquê, gente, não é o como, é o porquê. A primeira pergunta que eu tive que fazer para deixar de ser um viciado em chocolate, em doce, em açúcar é: qual o amargo íntimo que eu estava tentando aliviar com tanto doce e açúcar? Esta é a pergunta fundamental. Porque, gente, não existe confeitaria no mundo capaz de resolver as nossas amarguras íntimas. Se a gente não mergulhar em autoconhecimento, Sim. saber a nossa história, o que leva a gente a guardar rancores, a guardar mágoas, a gente vai dar um jeito de tentar aliviar esse mal-estar que a gente não sabe, às vezes, nem de onde vem. Então, ir de encontro a isso é fundamental. Né? Então, Dodô, é. você cria um padrão quando você está gordo, de obeso, você cria aquele padrão. E esse padrão de magro que você criou depois, ele foi automático, ele foi numa crescente, como é que ele foi ou despertou em você e falou, tá tudo errado. Meu padrão tá errado, eu preciso mudar esse padrão. Como é que foi isso? E eu vou explicar então, olha só, porque foi altos e baixos, né? A gente nunca tem assim, tudo lindo, maravilhoso. Aliás, todos os caminhos que foram muito assim certinhos para mim, tudo era errado, né? O caminho mais tortuoso é o que acabou dando certo. Então, olha só, André, eu já nasci grande, gigante. Eu nasci com muito mais de 4 quilos. É um peso bem acima do esperado para um recém-nascido. Eu fui um recém-nascido GIG, a sigla que os neonatologistas chamam de gigante para a idade gestacional. Eu venho de uma família de um monte de gente obesa, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. Está cheio de gente gorda ou sempre lutando com a balança. Eu gostava de comer demais. Então, eu fui sendo criado nesse ambiente em que a comida, inclusive, era o centro do universo. Era o assunto mais importante. Era o Deus dos deuses na minha casa, era a tal da comida. Você deixar a comida desperdiçada no prato era a mesma coisa que matar uma criança na África ou apontar o revólver contra a cabeça do cozinheiro. Era um crime mortal, não podia fazer. Tinha que lamber e raspar o prato até o final. E fui crescendo nesse ambiente em que a comida era louvada como a coisa mais importante de todas. Mais É, do que isso, ela servia inclusive como uma espécie de moeda de troca afetiva. O que significa isso? No ambiente em que eu cresci, ao invés de abraço, era macarronada. No lugar de carinho, era misto quente. No lugar de falar eu te amo, dar um colo, era mingau. Era a linguagem do amor, era a comida. Né? Então, tudo era reduzido à comida em termos de afeto. Então, nesse ambiente é que eu fui sendo criado e crescendo, e gostando de comer. E fui crescendo, até atingir os tais 190 quilos. Tentando emagrecer de todo aquele jeito, né? Não é que eu não tentava, eu tentava, só que eu não mudava aqui. Até que um dia, terrível, eu acordo com 190 quilos, completamente sem ar, sufocado, apneia, uma sensação desesperadora de morte iminente. Eu estava literalmente morrendo, afogado, sufocado na própria gordura que tinha em volta desse meu pescoço gigantesco. Ali foi terrível, porque eu me vi diante da morte. Literalmente, eu não tinha mais muito tempo de vida. Eu estava cara a cara com o pé na cova, de cara
com a senhorinha vestida de preto, com a foice na mão. E foi terrível, porque naquele momento eu falei, putz, não tem jeito. Não tem jeito. Eu atingi o limite, eu tenho que ir para a cirurgia. Eu tenho que fazer a cirurgia bariátrica, porque eu estou literalmente morrendo com uma filha, um bebê, e vou abandonar minha família. Como é que vai ficar isso? E aí eu fui comunicar para minha esposa. Eu falei, puta, eu preciso operar, de qualquer jeito. Aí a minha esposa chegou e falou, putz, mas por que você não tenta alguma coisa mais natural antes de ir para a cirurgia? Eu falei, mas putz, mas o que eu vou tentar? Eu já tentei de tudo, fiz todas essas dietas malucas, ia na academia, nunca... O que eu vou fazer? Mas eu estava morrendo de medo, André, de operar. Não queria de jeito nenhum mesmo. Ainda mais que eu sou médico, cirurgião e conheço os bastidores de hospitais, a gente conhece as histórias, as coisas que não vão tão bem. E médico é impressionante. Quando o médico interno e faz cirurgia, parece que tudo tem para dar errado, dá errado ainda com o médico, né? E eu estava pânico, morrendo de medo de... Não quero... Putz, mas o que eu vou fazer, né? E acho que foi a primeira vez que eu tive uma conversa íntima, honesta comigo mesmo. Né? Uma conversa meio de doido mesmo. Eu falava assim, escuta, mas o que você vai fazer? Você já tentou de tudo. Aí eu olhava assim, mas, pô, eu não posso ser desonesto comigo. Eu não vou conseguir deixar de comer pizza, coxinha, empadinha, doce. Não adianta eu querer inventar roda, sabe? Ir lá com uma dieta restritiva que vai cortar isso, não pode mais isso. Eu não vou conseguir fazer isso. Então não dá para eu Quer mexer. dizer, a comida chegou a um ponto na sua vida que ela era o principal em tudo. Era Ela, protagonista. ela era até mais importante que a sua vida, Exato. né? Que louco isso. Toda a minha vida era programada em torno da comida. Por quê? Comida era sinal de É. amor para o meu cérebro. Então, viagens, trabalhos, reuniões, tudo dependia da comida. E aí, nessa conversa honesta comigo mesmo, eu falei, putz, mexer na qualidade do que eu como não dá. Atividade física eu faço, não perco nada. Remédio não quero tomar. Cirurgia eu estou morrendo de cagaço de fazer, não vou fazer. Então só sobra uma coisa para eu fazer como última tentativa de salvar a minha vida e não abandonar minha família, que é mexer na quantidade do que eu como. E aí foi o que aconteceu. No dia, eu tive um estalo, e no dia 8 de dezembro de 2010, no dia 8 de dezembro de 2010, era uma quarta-feira, eu não esperei passar o Réveillon para fazer promessa, eram as vésperas do Natal e depois, não esperei nada, deu um estalo. 8 de dezembro, não esperei a segunda-feira também, que é o Dia Internacional de começar a dieta. Foi naquele dia eu falei, hoje eu vou começar a comer tudo pela metade. E fui fazendo. Eu comecei a comer tudo que eu estava acostumado pela metade. Então eu ia lá no quilo, montava a montanha que eu estava acostumado a comer, só que ia comendo metade de cada coisa. E ia lá na churrascaria, não deixei de ir na churrascaria. E na churrascaria descia todas as carnes que eu estava acostumado. Só que eu comia metade da maminha, metade da picanha, metade do torresmo, e ia deixando desperdiçado a outra metade. Ia na pizzaria, em vez de comer a pizza inteira, comia meia pizza. Ia no McDonald's, ao invés de comer 3 Big Macs, que era o que eu estava acostumado, comia 3 Big Macs, e rápido, mais rápido que o outro comesse meio cheeseburger. E aí eu comprava 2 e cortava um geometricamente ao meio para comer 1,5, que era exatamente a metade do que eu estava acostumado. E fui fazendo isso. É óbvio que, como toda dieta, todo processo de mudança alimentar foi dando certo. Mas este foi dando certo por muito mais tempo do que os outros, até eu atingir o peso ideal. Diferente de todos os outros. E qual foi a grande sacada deste processo? Deixar comida visualmente desperdiçada no prato, de manhã à tarde à noite, durante meses, foi desprogramando no meu cérebro, passo a passo, paulatinamente, a culpa inconsciente que eu tinha pelo desperdício. Veja, André, eu sou descendente de ancestrais europeus que viveram, no final do século XIX, no começo do século XX, grandes privações. Fome, guerra, escassez, faltava tudo para eles. Os meus bisavós
os meus tataravós. Então é óbvio que naquele ambiente de miséria e de falta, você acumular o máximo de comida, não desperdiçar de jeito nenhum, é questão de vida ou morte, de sobrevivência. Não precisa nem falar. Todo mundo que vive aquele ambiente sabe a importância É de você verdade. ter de economizar cada coisinha, não desperdiçar nada, porque é a diferença entre viver ou morrer. Só qual é o grande problema? Essa mentalidade de louvar a comida a qualquer custo, como se fosse o centro do universo, e não desperdiçar de jeito nenhum, foi passando de geração em geração, dos meus tataravós para os meus bisavós, dos meus bisavós para os meus avós, dos meus avós para os meus pais para mim, só que eu chego agora e vivo num ambiente completamente diferente. Eu não estou no meio de uma guerra. Eu não estou com falta de comida, muito pelo contrário. Eu vivo num ambiente em que a comida cai por todos os cantos. Eu estalo o dedo, vem comida. Eu toco o dedo no celular, vem comida. Em 30 minutos, rapidamente, a quantidade que eu quiser. A gente vive num mundo de completa abundância alimentar, pelo menos o mundo que eu vivo. Só que a mentalidade foi ficando impregnada na minha mente, da questão da comida e do desperdício. E aí, quando eu fui desperdiçando a comida visual, eu fui me reprogramando meu cérebro para ver que eu não morria se eu desperdiçasse comida. Não era crime. O meu cérebro foi me libertando De culpa, a dessa culpa. fidelidade à minha ancestralidade. E aí eu fui podendo reprogramar em direção a uma mente mais magra, adaptada à nova contingência, não mais à guerra e à fome e à peste na Europa do século XIX, e sim a minha realidade atual e contemporânea. Outra coisa que foi importante eu fazer, começar a praticar o prazer de encontrar afeto e amor fora da comida. Isso é fundamental também. Por quê? Porque, veja, um dos princípios básicos da neurociência é o seguinte: circuitos cerebrais que disparam juntos, com o tempo, formam uma unidade neurofuncional. Então, eu vou crescendo, quando eu sou criança, num ambiente em que, quando dispara o circuito cerebral de afeto, dispara junto de comida. Quando dispara o de carinho, dispara junto de alimento. O que foi fazendo no meu cérebro? Formou uma unidade neurofuncional. Significa que, para minha cabeça gorda, não existia afeto fora de comida, não existia comida fora de afeto, era tudo uma maçaroca única. E aí eu precisei começar a praticar assintosamente atos de amor, de carinho, de afeto que não fossem pela comida. Aprender a fazer coisas que não estavam no meu costume: abraçar, beijar, encontrar pessoas, falar eu te amo, aceitar receber carinho. Eu tinha Que dificuldade de ter legal contato isso. físico com as pessoas, André. Eu tinha quase uma fobia social. Eu só ia a lugares em que eu achava que a comida valesse a pena, não que as pessoas estavam nem ligando para as pessoas. Por quê? Porque afeto para mim era igual comida, na forma que o meu cérebro foi programado. E aí eu precisei, então, deliberadamente, começar a praticar atos de afeto e carinho fora da comida. E precisei também deixar a Doutor, escravidão das metas. Por quê? Porque sei. naquele dia, 8 de dezembro de 2010, eu não cheguei para mim e falei assim: não, eu quero estar com 150 quilos até o meu aniversário. Não, eu quero caber na calça 54 até o Natal. Não. Eu intuí que eu precisava de uma transformação definitiva. E transformação definitiva não pode ter meta. Porque se tiver meta, você está falando, você já está de saída sabotando seu cérebro. Você está falando para ele assim: ó, a gente vai até ali, tá? A gente vai sofrer um pouquinho até ali, mas quando chegar ali, a gente volta a ser quem era. O que acontece? Volta a engordar. Qual o grande problema de a gente estabelecer metas, gente? Qual a grande sabotagem? Acontece duas coisas se você estabelece uma meta. Ou você não atinge, e aí ferrou, porque você se frustra, você se culpa, você se pune, você se chicoteia, porque você não atingiu a meta. Ou, o que é mais irônico, mesmo que se atinja ou supere a meta, toda aquela energia, todo aquele empenho, toda aquela dedicação que você construiu desaba feito um castelo mental de vento. E aí o que acontece? Volta a engordar, porque já foi entregue o que queria. E aí não é uma mudança definitiva. Então, sair dessa escravidão das metas também é fundamental para a gente ter
uma perspectiva de uma transformação definitiva. Porque senão eu não estaria aqui conversando com você hoje. Ou eu estaria com 300 É quilos na verdade, cama, outro já estaria morto há é tempos, verdade. se eu não tivesse me Doutor, libertado dessa escravidão. o que foi essa fase que você falou da sua esposa, que ela falou, não tenta, ela te motivou naquele momento, né? Como Fundamental. é que foi o apoio que você teve da sua esposa é, nesse momento para perder peso? Como é que foi? Aliás, assim, então eu falei agora há pouco para vocês. Todo mundo me pergunta, como é que a gente tem persistência, como é que a gente tem disciplina, como é que... Um dos grandes erros, gente, um dos grandes erros é achar que a gente é força de vontade. Não é força de vontade. É troca de vontade. Nem toda a força de vontade do universo teria feito eu me curar da obesidade. O que foi trocar a vontade. Por quê? Porque para o meu cérebro, veja, a obesidade, o sobrepeso, a compulsão alimentar tem uma finalidade, tem uma utilidade, tem um benefício para o nosso cérebro. Se a gente ficar só achando que o sobrepeso, a obesidade é simplesmente um problema a ser excluído da nossa vida, é um erro, ele não é um inimigo. A obesidade é um professor. Ela está ali para nos transformar num ser humano melhor, para aprender com esse problema e sair dele diferente do que entrou. A gente quer mágica, André. A gente quer dar um tapa na obesidade e É, continuar sendo é. quem é. Impossível. Sinto muito, não existe esse tipo de milagre. A gente só cura a obesidade se a gente sair deste processo completamente transformado e diferente do que entrou. Pensar, Doutor, sentir mas e agir de forma diferente. Né? Então, para voltar no que você a me perguntou do pessoa que apoio da minha esposa, né? Para não fugir da sua da esposa, pergunta. Fundamental, porque a ciência indica que ter apoio, suporte profissional e apoio social é fundamental. E a minha esposa, veja, foi uma figura completamente assim ímpar na minha vida e que me ajudou a salvar a minha vida. Por quê? Porque ela estava do meu lado e ela não ficava apontando o dedo e me mandando emagrecer ou apontando defeitos. Não. Eu conviver com ela vindo de uma bagagem, de uma história completamente familiar diferente, em que ela vinha de uma família em que a comida não era o centro do universo. Ela vinha de uma família em que a comida não era a coisa mais importante do mundo. Então, essa convivência sutil, paulatina, foi me ensinando a ver a vida sob uma outra perspectiva. Né? Então, eu lembro do dia em que, logo depois que a gente se casou, ela fez a primeira refeição sem carne para a gente. Não foi programado, ela estava acostumada na sei. rotina dela a ter refeições sem carne. Mas para mim aquilo era um crime, era uma coisa absurda. Eu comia carne em todas as refeições, inclusive no café da manhã. Se não tivesse um presuntinho, um salaminho, algum embutido, para mim não contava como refeição. Eu tinha que comer depois, porque aquilo não servia como refeição. E aí foi uma cena, a gente até brigou, porque eu falei, como você vai oferecer uma refeição sem carne? Porque ela veio de uma outra... E aí, essa convivência sutil, essa perspectiva... Mas pera um pouquinho, quem é o bobo da corte aqui? Quem é o cara que está obeso, roncando, com pressão alta, colesterol, açúcar Morrendo, descontrolado, morrendo, aos morrendo poucos. e querendo impor É, a própria opinião e achando que a própria opinião está... Aí, e mais, o que foi mais bacana ainda, porque ela não confrontava. Ela não ficava apontando e falando de um jeito... Porque quando a pessoa confronta a gente se arma, a gente se defende, a gente bota uma é. barreira, um escudo, e a mensagem não entra. A grande sacada foi a sutileza, a doçura e a convivência com essa minha magnífica esposa que conseguiu me inspirar sem me confrontar. Isto é amor, né? Isto é acolhimento, isto é sabedoria. Né? Porque eu tinha todo o conhecimento do mundo, né? Médico, neurocirurgião da USP, foi para Harvard, foi para Mayo Clinic, sabia tudo de tudo, com conhecimento gigantesco, mas a sabedoria de um
não cabia num pires de café. A minha esposa, o contrário, não tinha formação técnica, o currículo, mas uma sabedoria muito maior que a minha. O que sabedoria é a gente aplicar o conhecimento todo, porque na verdade desses montes de livro, que bonito que eu tenho aqui, só na estante. Como eu aplico esse conhecimento na minha vida? Como é que eu quero ser médico se eu não consigo ensinar saúde? Se eu não aplico a saúde em mim para inspirar o paciente que está na minha frente a ter saúde? Então, eu não vou ser médico, eu vou ser combatedor de doença. Eu vou ser exterminador de doença. É outra coisa. Porque ser médico implica não só exterminar a doença, mas promover a saúde. E como é que é a autoridade que eu vou ter se eu não aplico esse negócio em mim? E ela me ensinou exatamente isso. A sabedoria. A gente não precisa de uma tonelada de conhecimento e informação. Não, não. A gente precisa aplicar na nossa carne, na nossa alma, no nosso dia a dia, na nossa rotina, aquilo que é o correto. Não o que é o normal, né? Porque normal é o que todo mundo faz, que é o correto. Às vezes você é a minoria, mas no correto. Não é o normal. Normal todo mundo faz. Eu perguntei isso justamente, que é tão importante para as pessoas que estão agora aqui participando com a gente, da importância do outro, igual sua esposa, entendeu? E é isso eu até te perguntei justamente para despertar nas pessoas a forma de saber lidar melhor com o outro, né? Essa importância de você aprender a lidar com o outro, sem criticar, sem desfazer, né, doutor? Você Isso. só ajuda dessa forma, igual sua esposa te ajudou Isso. muito, mas com carinho, com Exato. compreensão, com Exato. amor, né? Exato, exato. É isso, é assim, é com o seu exemplo, não é com a sua voz, não é apontando o dedo, não é no gogó, aumentando, é você sendo o exemplo, a inspiração para os outros, né? O que você faz e mostra, né, na sua vida, com as suas atitudes, o que é o correto, sem impor, sem querer, entendendo e respeitando a mentalidade de cada um. Porque quando a gente tenta impor para o outro se arma. O outro já bota o escudo aqui, coloca uma barreira, bota aquele muro, e aí esquece. A comunicação vai ser cada vez pior. Não, é com acolhimento, é ajudando o que está ao nosso alcance para essa pessoa. Se você tem uma pessoa que tem problema de obesidade que está ao seu lado, não é agredindo ela, criticando ela que você vai conseguir ajudar. É inspirando ela. Entendendo. É você acolhendo, né? E se você está com esse problema, saiba, a ciência já mostra, a chance de você curar esse problema sozinho é quase nula. Precisa de apoio, seja profissional, seja social, seja familiar, precisa ter gente te ajudando, ter humildade, né, de saber contar com a ajuda do outro, né? Eu era um cara extremamente soberbo e arrogante, André. Eu era intolerável, né? Intragável. Era aquele clássico neurocirurgião com o nariz empinado, né? Aliás, tem até uma piada no meio médico que é assim, né? O cirurgião cardíaco acha que é Deus, né? O neurocirurgião tem certeza que é Deus. E eu, pior ainda, achava que estava acima dos neurocirurgiões e achava que era o bambambam do Olimpo ainda, né? E aí, se eu não tivesse a humildade de entender que uma pessoa do meu lado, que não tem a melhor faculdade do mundo, não tem o melhor conhecimento do mundo, mas tem uma sabedoria que é completamente diferente de conhecimento e informação. Sabedoria é conhecimento na prática, em movimento. Para ter humildade de aprender com ela, eu estaria morto hoje em dia. Então, humildade cura, gente. Humildade cura. Amor cura, realmente você falou tudo. Amor cura. Amor transforma, né? Ele capacita as pessoas para mudar, né? O amor. Com certeza, com certeza. Doutor, e em quanto tempo você perdeu esses 100 quilos? Uns 2, 3 anos, André. Uns 2, 3 anos. Outro erro. Aliás, você me lembrou de outra. A pergunta que me fazem direto. Doutor, quanto tempo vai levar para eu perder 10 quilos? A resposta que eu dou de bate para muito. Vai perder muito. Porque quando você estiver preocupado com quanto tempo vai levar para você emagrecer, saiba que vai ser muito. Saiba que vai ser. Por quê?
Porque você está focando energia num ponto imaginário do futuro. Não é essa a pergunta que você tem que fazer. Não é quanto tempo, né? Todo mundo vem perguntar quanto. Não. Por quê? Não é a rapidez, não é a velocidade, é a direção definitiva, gente. A pergunta que você tem que fazer não é quanto tempo eu vou levar para emagrecer, é o que eu estou fazendo agora, nesse exato momento, para caminhar na direção da saúde. Essa é a pergunta. O que eu estou fazendo agora, nesse exato momento, para caminhar na direção da saúde? Porque é muito mais importante um passo certeiro na direção correta do que sair em desabalada carreira para um caminho que vai voltar e vai ficar voltando a engordar. Esse que é um grande... Aliás, tem estudos mostrando que quem emagrece muito em pouco tempo aumenta a chance de voltar a engordar, diminui o percentual de massa magra e desregula o metabolismo basal. Tá? Pessoas que emagrecem muito em pouco tempo. Então, muito cuidado com essa questão do tempo e da velocidade. A variável tempo é o que menos importa. Se eu estiver dando um passinho, 1 grama que seja por dia na direção correta, isso é muito mais importante do que onde eu vou chegar. Se essa fosse uma preocupação minha lá atrás, eu não teria chegado aonde eu estou hoje, certamente. É verdade. Doutor, e como é que foi depois que a sua família viu essa transformação? Porque perder 100 quilos é uma pessoa que transforma a sua vida num todo, em tudo, né? Como é que foi a sua família quando te viu fazendo essas mudanças? Olha que interessante. Hoje eu me relaciono muito melhor com a minha família de origem do que antes. Porque olha como era a coisa, né? Antes o meu cérebro pensava assim, bom, para pertencer a esse clã, esse sistema familiar, eu preciso louvar a comida como um Deus que nem eles louvam. Então, se eu fizer isso, se eu seguir a cartilha dessa família, eles vão ter que me engolir, porque eu já estou aqui com ingresso para esse clube. E aí o que acontecia? A relação não era boa. Por quê? Porque eu achava que bastava eu seguir a cartilha que eles seguiam, que já estava tudo resolvido. Não. Quando eu fui me libertando disso, e aí treinando afeto e carinho por outras vidas, hoje eu consigo me relacionar muito melhor com a minha família de origem do que naquela época. E é incrível como isso melhora as relações que a gente tinha. Né? A gente consegue ver por uma outra perspectiva. A gente sai daquele microcosmo que a gente está atolado, achando que... Porque o cérebro, o André, tem pânico de exclusão. Você imagina um homem das cavernas lá, há 10 mil anos atrás, que fosse excluído do bando. Era a morte certa. Como é que a pessoa que está numa família, que se sente incluído numa família, através da cartilha da comida, vai chegar e vai falar, não, agora eu não vou louvar a comida que nem vocês... Imagina o desespero que esse cérebro sente com medo de ser excluído, de ser banido. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai treinando e refazendo nossos hábitos e vendo, não, a gente não morre se não louvar a comida que nem... Menos, a gente não é excluído. A gente começa a ter uma relação melhor ainda. E aí o cérebro vai comprando essa ideia e não fica mais sabotando a gente. E aí esse medo vai caindo. E aí esse medo vai sendo transformado em amor, inclusive. E alimentando cada vez melhor essas relações que antes não eram tão fluidas. Então, Fluido, mas na questão de chamar a atenção deles, para eles também mudar, teve algum efeito? Não, não, porque aprendendo com a minha esposa, não vou fazer a mesma coisa. Não, cada um tem o seu caminho. Eu não vou impor a minha vontade. Eu vou servir como exemplo, né? Eu estou aqui como um exemplo vivo do que é possível, mesmo com toda a genética do mundo. Aliás, todo mundo fala disso, né? Os estudos mostram que a genética influencia em até 70%. Isso é verdade, até 70% da obesidade. Mas, gente, 100% do emagrecimento é mental. E hoje a gente sabe que tão ou mais importante que a genética, existe a epigenética. O que é epigenética? É a influência do ambiente e dos comportamentos em ativar ou inativar genes. Então, apesar de eu ter aqui 1 zilhão de genes para ser gordo, como eu tenho mesmo, porque eu venho de uma família de gordos,
a epigenética, ou seja, o ambiente em que eu vivo e os comportamentos que eu tenho inativam esses genes. Então, apesar da genética, eu consigo evitar que esses genes se expressem e não ser submetido a isso. Isso é importante a gente entender, que não tem um destino irrefreável, mesmo com a genética a gente pode contornar, porque o poder da mente, muitas vezes, é muito superior ao poder da genética e da hereditariedade. E eu sei que hoje, além de você trabalhar como neurocirurgião, você também ajuda muita gente nesse processo de perder peso, com a sua experiência, com as suas mudanças de padrão, porque isso é uma mudança de padrão, né, doutor? Você tem que mudar. São padrões que você vai mudando, você muda o padrão, né? Você passa a ter o padrão da eterna obesidade, e esse padrão da eterna obesidade que você tinha, achava que ia ser eterno gordo, de repente você descobriu, não, eu posso ser um eterno magro também. Exato. Né? É mais do que uma mudança, é praticamente um renascimento. É mais do que eliminar a obesidade. Eu matei o gordo que me habitava e renasci em vida para uma outra possibilidade, para uma outra versão de mim mesmo, mais protagonista, mais na decisão do caminho que eu posso escolher, não do programa que veio de fábrica, né? Não só seguindo aquela programinha que a gente recebe do computador que veio de fábrica. Doutor, e esse padrão, quando você muda ele, as coisas depois, eu vou comer isso que é muito mais saudável, se torna uma coisa natural. Natural. Dentro Então, de você? eu falei, eu fui desperdiçando, eu desperdicei durante, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. Hoje eu não preciso mais desperdiçar, obviamente, porque esse novo padrão de saúde, de cabeça magra, virou uma segunda natureza a mim. Então, eu não preciso mais me preocupar com isso. Lembra que eu não tinha mudado a qualidade do que eu comia? Ao longo do tempo eu comecei a mudar a qualidade. Eu comecei, sei lá, depois de 6, 7, 1 ano, eu comecei a comer brócolis que eu não comia. Começou a ter verde na minha vida que não tinha antes, entendeu? Porque aí o processo vai começando a amplificar, né? E aí fica natural. Da mesma forma que antes era natural eu engoli um monte de cheeseburger, hoje para mim é natural eu me alimentar de forma saudável e me sentir saciado comendo devagar e uma quantidade adequada de comida. Vira um hábito, né? O começo é difícil. É que nem o lançamento de um foguete, né? Você sabe a história do lançamento do foguete? O foguete, ele gasta 90% do seu combustível para sair da Terra, para vencer a gravidade e a atmosfera. Então, é difícil o começo. A transformação do cérebro é a mesma coisa. É difícil no começo, mas ela vai ficando cada vez mais fácil. Só que as pessoas desistem antes disso. Elas desistem antes de chegar na parte fácil. A gente, olha, você colocando e a gente parando para pensar, você viveu um período muito grande na escravidão da obesidade, né? Quando você cai na real, que você não precisa ser escravo da obesidade mais, você pode mudar isso, você consegue. A nossa mente ela é poderosa, né, doutor? Que poder que tem a mente de fazer transformações, né? Eu mesmo estudando o cérebro e a neurologia, a neurociência, eu ainda subestimava esse poder, não tinha noção de quão poderoso é. Foi só quando eu vivi na própria pele essa metamorfose, né, essa transformação, essa morte e ressurreição em vida é que eu pude experimentar essa potência. Doutor, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas sexta-feira estamos de volta novamente, nesse mesmo horário? Pode, estamos juntos. Estamos juntos? Chama aí o tema que você quiser, a gente está junto. Adoro conversar com você. Tá. Era só deixar um Vamos recadinho. combinar um Você estava tema. falando que a gente ajuda isso. A gente sempre dá curso, palestra, mentoria sobre neurociência do emagrecimento, ou seja, emagrecer a mente para daí conseguir afinar o corpo. Como você consegue acessar? Me segue na rede social, no Instagram, @Dr. Leonardo Lourenço, sem cedilha, Dr. Léo Lourenço, aliás, desculpa,
Dr. Léo Lourenço, sem cedilha, que lá sempre a gente publica quando tem o próximo curso, quando tem a próxima palestra, quando tem o próximo evento, que a gente sempre está tratando. Tem programa, inclusive, o Emagrecimento, que a gente volta e meia abre novas turmas para tratar da transformação, deixar para trás a cabeça gorda e construir uma mente magra, que é aqui que precisa. É verdade. Doutor Léo Lourenço, acompanha ele nas redes sociais. O seu consultório fica onde, doutor? Centro Médico Berrini. Para marcar consulta comigo na área de neurologia, só entrar lá na internet e põe no Google lá, Centro Médico Berrini, já aparece lá, é fácil marcar consulta. Gente, doutor, muito obrigado, um feliz final de semana para você. Gente, eu vou dar uma saidinha, mas já volto. Hoje eu vou conversar daqui a pouquinho com meu amigo Ocimar de Castro, diretor do Mulheres. Ele vai falar sobre televisão e também sua vida e sua carreira. Daqui a pouquinho estamos de volta, doutor. Boa noite, até a próxima. Gente, eu vou sair e já volto, tá? Espero vocês.